Bom, agora que nós estamos com a nossa classe conectar aqui habilitada, né? Então nós vamos agora efetivamente aqui, nós vamos fazer aqui o nosso CRUD, né? Funcionar, tá bom? Então, essa daqui é a nossa estrutura, né? Tá? Nossa estrutura tá dessa forma aqui. E aí nós vamos fazer o seguinte aqui, nós vamos fechar aqui para eu ganhar um pouco mais de espaço, né? E aí nós vamos começar a fazer aqui o nosso, né, o nosso CRUD aqui, beleza? Então, o primeiro, né, a primeira operação básica aí do banco de dados aí é você fazer o insert, né? Então você pode fazer aí um insert. Para a gente conseguir fazer um insert por meio do PHP aqui, nós vamos criar uma variável chamada insert e aqui dentro nós vamos escrever uma query do SQL, né? Da mesma forma que a gente faz lá dentro do banco de dados, nós vamos fazer aqui, né? Vamos escrever aqui uma query aqui, tá? Então a nossa query, tá? Eu vou colocar aqui, ó, insert into, o nome, né, do meu banco de dados é users, tá? E aí nós temos aqui, ó, o first name, né? Last name, e-mail, document, tá? Eu tô com o meu gerenciador de banco de dados aqui aberto, né? E esse daqui é o banco de dados, né, que nós vamos manipular. Então, ó, dentro da tabela users aqui, eu tenho aqui, ó, first name, last name, e-mail e document, né? Se eu selecionar aqui, né, nós já temos aqui uma quantidade boa aqui de dados que foram inseridos aqui apenas para efeito de testes. Legal? E aí, né? Então, o que eu estou fazendo lá no banco de dados é uma query igual se eu estivesse fazendo aqui dentro, né, de um gerenciador, né, de banco de dados, tá bom? Então, ó, vamos voltar lá para o nosso VS Code aqui e eu estou construindo a minha query aqui ainda, né? Só que eu ainda não terminei, né? E aí, né, para nós concluirmos aqui o nosso insert aqui, agora nós temos que colocar aqui os valores, né? Então, ó, os valores aqui nós vamos fazer o seguinte, né? E nós vamos colocar aqui, colocar o meu nome mesmo, tá bom? E tá, vamos, agora eu quero colocar o meu e-mail, né? E o documento que eu vou colocar um valor qualquer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Notem aqui, pessoal, que no PHP eu estou usando, né, chave dupla para abrir e para fechar, né, essa string, né? E os elementos, os valores, né, eu estou usando aqui uma aspa simples, né? Se eu estivesse fazendo esse mesmo comando aqui, se eu estivesse fazendo lá dentro do MySQL, lá dentro do Workbench, por exemplo, né? Olha só aqui, ó, vai funcionar, né, do mesmo jeito, tá bom? Olha só, tá? E se eu colocar aspa dupla, né? Vamos ver, né? Olha, vai funcionar do mesmo jeito, beleza? Então, quando a gente está fazendo esse comando SQL em um ambiente próprio aqui, né? Tanto aspa simples aqui como aspa dupla vai funcionar do mesmo jeito, não terá diferença. Mas aqui nós não estamos num ambiente próprio, né, do MySQL, né? Nós estamos aqui em um ambiente que é o ambiente do PHP, né? E o ambiente do PHP ele já, né, é consolidado de que a aspa dupla aqui ela é utilizada para abrir e fechar strings, tá bom? Então, né, a gente consegue, né, colocar dentro do PHP uma string, uma query do SQL usando aqui
aspas simples, beleza? Então, né, aqui no meu caso, né, ele tá em vermelho aqui, é por conta das configurações aqui do meu VS Code, tá bom? Que ele tá entendendo isso daqui como se fosse, né, um comando SQL aqui, beleza? Tá? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui agora, né, é fazer aqui um try catch, tá? Então, ó, vamos fazer aqui um try catch aqui, né? Eu quero habilitar aqui um try catch, né? Porque eu vou tentar fazer a conexão, fazer a inserção. Se der algum erro, né, automaticamente ele vai ser jogado aqui no catch, beleza? E aí no meu código aqui, o que eu tenho que fazer, né? Nós vamos fazer aqui, ó, conexão, tá? E aí nós vamos chamar aqui, né, o exec, tá? Observem aqui, ó, que eu obtive a conexão com o banco de dados aqui. Isso daqui, pessoal, ele é um objeto PDO, tá? É tanto que eu estou dando um var dump aqui, tá? É oriundo de uma classe PDO aí, né? Então ele possui métodos e existe o método exec, né? Que ele vai executar, né, o nosso a nossa query, tá bom? E aí nós vamos colocar aqui, ó, insert, tá? Ele vai executar a nossa query aí. E eu vou colocar aqui um echo, tá bom? Só pra gente verificar, né, se deu tudo certo, né? Então, ó, vou colocar um P aqui, barra P, né? E aqui nós vamos colocar aqui um class aqui, tá? Trigger, tá? Accept, tá bom? Estou escrevendo um HTML aqui. E aqui eu vou dizer o seguinte, o ID, né? E, né, eu vou lá na conexão novamente. E existe um outro método aqui, PDO, que é o last insert ID, tá bom? O last insert ID, ele vai retornar para mim o último ID que foi inserido no banco de dados, tá legal? E aí nós vamos escrever aqui, ó, foi cadastrado, né? Então, se, né, o exec tá executar numa boa, né, ele já vai imprimir isso daqui pra gente embaixo, tá bom? Supondo, né, que aconteça algum erro, então vamos fazer o tratamento dele aqui, tá? Então nós vamos colocar aqui, ó, PDO exception, tá? E aqui nós vamos colocar aqui exception, tá bom? Vamos colocar aqui a palavrinha exception, né? Você poderia colocar aqui erro também, né? Não tem problema nenhum, tá? Poderia colocar o valor que você quiser aí. Eu gosto de colocar exception ou então erro, tá bom? E aí, no erro, aqui nós vamos fazer o seguinte, né? Nós vamos só colocar mesmo um echo, tá? Eu vou duplicar isso daqui e vou baixar aqui ele, tá? E aí, né, aqui, né, vai ser um erro, não vai ser uma coisa, não vai ser mais accept aqui. E aqui eu vou dizer o seguinte, erro, tá? E aí eu vou lá no objeto error, tá? Porque isso daqui é um objeto, tá? E eu vou pegar a mensagem, tá, do erro, beleza? E vou exibir aqui pra gente, tá bom? Feito isso daqui, eu acredito que nós temos aí tudo pronto aí pra gente poder fazer o nosso teste. Então vamos salvar, né? E ele vai executar e ele já aparece lá pra gente, né? O ID 101 foi cadastrado, né? Vamos confirmar, né? Vamos confirmar isso daí, tá? Então eu vou fazer um select novamente aqui pra gente ver, né? Lá no valor 101 e está lá, né, o dado que foi, né, pedido para fazer a inserção, tá? Então
a minha informação foi inserida com sucesso. Legal? Vamos fazer um outro teste aqui. Vamos errar de propósito, né, o nome de uma coluna aqui. Vamos salvar, né? Aliás, deixa eu abrir aqui, né? Ó, né? Ele já salva e executa automaticamente, ó. Então ele já está me exibindo um erro aqui, né? Ele está dizendo que essa coluna, tá? First name aqui, ela é desconhecida, né? Não existe essa coluna aqui. E de fato, essa coluna aqui não existe, tá bom? Então, ó, ele já fez um outro cadastro, beleza? Para ele não ficar fazendo vários e vários cadastros aqui pra gente, né? Nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou comentar, né, isso daqui, tá bom? Para ele não ficar inserindo vários cadastros lá pra gente, né? Porque aqui a minha configuração, aqui eu tô usando o live server, né? E qualquer alteração que eu faço no código aqui, e na hora que esse código é salvo, ele automaticamente já replica aqui, né, no meu navegador. Legal? Então, né, para ele não ficar fazendo essa inserção automática aqui toda vez, né, eu vou comentar isso daqui, né, porque aí já fiz a demonstração para vocês aí do insert. Legal? Outra coisa aqui outra maneira da gente fazer o nosso insert aqui, pessoal, é assim, né? Eu vou duplicar essa parte aqui, tá? Eu vou, né, descomentar aqui, e eu não vou usar o método exec, eu vou usar o método query, tá bom? Eu vou usar o método query para a gente poder fazer a nossa inserção, tá? E o método query aqui, pessoal, né? Ele, né? O exec, pessoal, ele é mais simples, né? Ele é algo que mais simples para a gente poder fazer, né, a nossa inserção. Ela é mais rápido, tá? E o query, ele é mais robusto, né? Então você pode usar o exec ou query para fazer as inserções, né? Em outras operações aqui, por exemplo, como o select, nós não vamos usar o exec, né? Nós vamos usar o query para a gente poder fazer aqui, né, as nossas inserções aí, né? Mas fica aí, né, essas duas formas aí para você poder fazer aí, né, a operação com o banco de dados, tá bom? Para a gente não inserir aqui um mesmo valor, né, porque eu já inseri ele duas vezes, né? Eu vou mudar aqui o nome dos dados aqui, eu vou colocar aqui Lívia, né? Aqui nós vamos colocar aqui Lívia. E aqui o documento aqui nós vamos colocar aqui, né, 987654321, tá? Então vamos fazer aqui, né, uma pequena alteração aqui. Vamos salvar, né? E aí ele já está me dizendo que o ID 103 foi cadastrado, né? Vamos dar uma olhadinha lá, né? Vamos fazer aqui, né? Vamos atualizar esse select aqui e observe lá, ó, que eu tenho duas inserções aqui do Yuri, né? E a Lívia foi inserida aqui por último, beleza? Bom, então nós temos aí duas maneiras aí de você fazer aí o insert, tá? Usando o método exec ou usando o método query, tá bom? Então, feito isso aqui, tá? Nós vamos agora, né, fazer aqui a nossa próxima, né, os nossos próximos exemplos aqui, tá bom? As nossas próximas operações aqui, tá? Mas para esse vídeo não ficar tão extenso, tá? Eu vou continuar ele numa próxima parte, tá bom? Então, até a próxima.